Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, este estudo. Bem, hoje nós iremos falar sobre o que é pertencer ao judaísmo e o que é pertencer à genealogia de um judeu. Porque muitas pessoas confundem. E uma delas é o seguinte: muitos dizem, eu sou judeu nazareno. Esta colocação está errada. Você pode dizer sim, eu pertenço ao judaísmo nazareno. Aí sim. Por quê? Porque o judaísmo nazareno ele tem como princípio ensinar as boas novas de Yeshua, certo? Se você não pertence ao judaísmo nazareno, mas pertence ao judaísmo tradicional, você diz, eu pertenço ao judaísmo tradicional, eu pertenço ao judaísmo ortodoxo, eu pertenço ao judaísmo tal, mas você não é um judeu, certo? Você não é um judeu. Por quê? Porque a sua genealogia, a sua árvore genealógica, ela desapareceu. Nós tratamos com pessoas que são gentílicas, gentios, são pessoas goim em hebraico, que não conhecem nem seu avô, e nem o seu bisavô, e nem o seu tataravô. Ou seja, se conhecer, eles vão saber que os seus avós não tinham nenhuma características de que era judeu, de que pertencia à tribo de Judá, ok? Aí você diz, Glitson, você está generalizando. Não, não estou generalizando. Assim era na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Era-se contado, todos sabiam de sua árvore genealógica, todos tinham a sua árvore genealógica. Aí você diz, Gladys, mas hoje as pessoas, muitos dos judeus se perderam. Sim, se perderam, isso é fato. Porém, como você se misturou, não tem como você saber, né? Aí daí entra aquela palavra que Shaul Paulo sempre enfatizou, para não ficarmos apegados a genealogias intermináveis. Por quê? Porque você se apegar a genealogia intermináveis, você corre um sério risco de entrar e de se afundar ao legalismo. Você corre um sério risco. Inclusive, se você não sabe o que é legalismo, no último vídeo que nós publicamos, aí você pode acessar e assistir. E não deixe de compartilhar, e não deixe de curtir, e não deixe de dar um joinha e apertar o sino. Todas as vezes que você dá um joinha, aperta o sino, o YouTube, ele te avisa quando está publicando mais vídeos, ok? Veja só. Então, você já está entendendo que para você ser judeu de nascimento, você precisa ter uma árvore genealógica. Você precisa ter. Se você não tiver, significa que você é gentio, ok?
Você descende dos goim. Você se misturou. Eu costumo dizer que você pode se considerar pertencente a Israel quando você diz: eu sou efraimita, porque Efraim que se espalhou, Efraim que está espalhado nos 4 cantos do mundo. É ele que se espalhou. Então, você pode dizer: eu pertenço a Efraim, porque Efraim está espalhado. Então, isto é fato. Isso é fato. E quando você identifica-se com um hebraico, quando você identifica-se com um hino, a música hebraica, quando você se identifica com algo que procede em essência, em princípio dos nossos patriarcas, aí você diz: vou voltar para minha casa, que é o filho pródigo que saiu para comer comida de porco. Por isso, Efraim, que são os goins, eu fiz um vídeo e você também pode ver Efraim, a plenitude dos goins. Você pode acessar também e verificar. Então, você se identificando como Efraim, você volta para os ensinos dos nossos patriarcas. Você volta para o princípio. Você obedece Yeshua. Por quê? Porque ele é o rei dos goim. Ok? Então, o que nós estamos falando? Quando uma pessoa manda nos e-mail, elas perguntam: eu quero ser judeu. Aqui não é teu lugar, porque já existe um número contabilizado do judaísmo que o Eterno já separou. Este número, o Eterno já separou. O Eterno sabe quem é quem, que pertence de qual tribo. Então, o que te resta? Nós estamos na era dos goim. Nós estamos na era dos goim. Está escrito em Daniel, o anjo diz para ele: Daniel, até que o tempo dos goim se completem. Ou seja, nós somos últimos. E Yehudá, alguns estão abrindo os olhos, porque Yeshua está abrindo os olhos. Alguns estão abrindo a visão e se Yeshua se revelando a eles, e eles estão se voltando para o Eterno. Quem pertence a Judá. Porém, nós somos os últimos, por isso que Yeshua disse: os últimos serão os primeiros. E agora eu pergunto, já que nós somos os últimos, já que a salvação partiu para os goim, desde quando Yeshua disse para os seus talmidim discípulos, ele disse: não deem rumos agora aos gentios, mas vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele falou isso, ele estava se referindo àqueles que estavam perdidos e presos ao legalismo naquela época. E Yeshua precisava fazer expiação, trazer sobre si todas as maldições, para que pudesse chegar o começo dos goim. Tanto é verdade que uma das mulheres pediu para fazer para Yeshua curar a sua filha, se eu não me engano, foi isso? E Yeshua disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Porque ela era uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, mas ela foi humilde o suficiente. Ela foi extremamente humilde e disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa.
E ele disse: vai, mulher, nunca vi em Israel uma fé como essa. Ela foi abençoada, mas o propósito de chegar até os gentios era após a morte e a ressurreição de Yeshua. Quando Yeshua aparece aos seus talmidim, aos seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai as boas novas. Então, naquele momento, os talmidim estavam autorizados a falar dele, de Yeshua, para os goim. Para os goim. E hoje nós vivemos numa era que está se acabando, que é o fim dos dias. E os dias dos goins estão se acabando. O que nós estamos mais vendo são pessoas voltando. Ou seja, eu costumo dizer, você até pode dizer, poxa, você é muito radical. Não é radical, pessoal, é o que as escrituras falam. Paulo, ele foi emissário aos goim. Ele pregou aos goim. E eles, junto com a liderança, organizaram algumas leis para os goins, para que não colocasse nenhum peso sobre eles. Por quê? Porque os goins, eles verem tudo como um peso, porque eles foram acostumados numa liberdade religiosa, numa liberdade de prostituição, numa liberdade de adultério, numa liberdade de idolatria, numa liberdade, eles não têm regras. Por isso que eles se misturaram. E Paulo, ele dá algumas regras concernentes a eles, para que eles viessem a abster. E aí está em Atos 15, eu não vou ler, mas eu quero que você entenda. E aí os goins começam a ingressar na comunidade. Aqueles que entravam na comunidade, a comunidade era liderada por pessoas de algumas tribos, porém existia o serviço, o rito e a organização que pertencia ao judaísmo. O judaísmo em si, naquela época, se destacou-se religiosamente. É por isso que aí todos aqueles que vinham, que eram os goim, vinham até a comunidade judaica nazareno. Eles não se intitulavam judeus, eles diziam: pertencemos ao judaísmo nazareno, ao judaísmo do caminho. Mas eles não podiam dizer somos judeus. Não, porque eles estavam vindo de várias outras nações, de vários outros povoados. Então, e eles dão regras concernentes à alimentação, regras concernentes a algumas coisas que eles não faziam, que eles não temiam. E era por isso que era o mínimo de regras, para não colocar um peso. E o que nós vemos hoje são pessoas reunindo-se em grupos, em grupinhos, e colocam talit, colocam kippá, colocam aparatos e entra um gentil. Aquele gentil que chega neste lugar, ele já vem perturbado de muitas coisas, ele já vem cheio de shedim, cheio de problemas, cheio de perturbação, de idolatria, prostituição. Aí, em vez de corrigir esta pessoa, porque o intuito da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, é correção, mudança de vida. Então é correção. Então, em vez de corrigir, de acolher, de ser amigável, de ser uma pessoa que tenha misericórdia, compaixão daquela pessoa que está chegando, não. Colocam nele um kippá,
dão para ele um sidu, enfeitam ele de um judeu e diz: você agora é judeu. E o mais incrível, mandam ele se submeter à circuncisão. É verdade, você tem que passar pela circuncisão. Olha que coisa terrível. Isto não existe, pessoal. As pessoas falam assim: que é isso, Gleide? Você está ficando doido? Está escrito que todo aquele que quiser ingressar no povo de Israel tem que se submeter à circuncisão. Sim, se submeta a ela, que é a primeira aliança, e você vai se submeter, mas se tu descumprir os 613 preceitos da Torá, qualquer um, ela vai te condenar. Mas quando você tem o coração circuncidado e confia na emuná de Yeshua HaMashiach, você confia na emuná de Yeshua HaMashiach, pratica, você é um testemunho, você vive o que Yeshua pregou, o seu coração é circuncidado, então você depositou a confiança nele. E só ele é capaz de nos redimir da maldição da Torá. Então, se eu estou numa comunidade que prega Yeshua, que fala de Yeshua, e eu me submeto à circuncisão, eu estou dizendo para Yeshua do que o sacrifício dele de nada vale. Porque a circuncisão na época da primeira aliança, ela era pelo esforço, você tinha que cumprir, era risca, você tinha que cumprir. Mas infelizmente o povo não cumpriu e suas carcaças caíram no deserto. O Eterno disse para Moshe em Devarim: farei uma nova aliança contigo. A geração que está entrando agora, que está vindo desses que morreram, elas vão entrar na terra prometida. E eu circuncidarei o vosso coração. Olha só, a nova geração é a Brit Hadashah. Então, Yeshua era o protótipo de Yehoshua, que é Josué. E por isso, nós que confiamos em Yeshua, ele fez expiação por nós. Então não precisamos nos submeter a Brit Milá, a circuncisão, porque o nosso coração já está circuncidado, confiantes em Yeshua, acreditando-se em Yeshua. O Eterno chega a dizer em uma das suas profecias: o que adianta você ser... É o próprio Eterno, hein? Em Malaquias, se eu não me engano. Lê lá o livro de Malaquias. São poucos capítulos. Ele diz: você que é circuncidado no prepúcio, do que adianta se vocês negligenciam os preceitos mais importantes? Por isso, o meu nome é grande entre os Goim. Eles me trazem sacrifícios de louvor. Seus corações estão circuncidados. Está escrito, gente. Eu li. Vê lá. Efraim, a plenitude dos Goim. Vejam. Então, isto eu estou falando para você entender o judaísmo num todo. Num todo. A pessoa que vem na comunidade, ela tem que ser considerada um Goim. Ele não é judeu. Você não é judeu. Se você chegar em uma sinagoga tradicional e você disser, eu sou judeu, ou você disser, eu pertenço, minha mãe era judia, está aqui por causa do sobrenome, eles não vão te aceitar. Eles não querem saber de você. Por quê? Porque o que conta é uma árvore genealógica. Aí você diz, aonde está escrito isso, Glitz? Nós vamos ler. Nós vamos ler. Primeiro,
Nós vamos ler lá, para você entender como é importante a árvore genealógica. Vamos lá. E nós vamos ler Mateus. Esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Avraham. Avraham foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Ok? E Judá foi pai de Pérez e Zerar, cuja mãe foi Tamar. A nora se relacionou com o sogro, ok? E Judá, e nasceu Pérez, aquele que rompe. Aí você diz, e os filhos de Judá, que mantinham relações sexuais com a mulher dele, e quando ele ejaculava, ele jogava fora. Por que ele estava fazendo isso? E o Eterno matou. Tem muita gente que diz, não, porque não pode jogar o sêmen fora. Sim, isso é um princípio. Mas o mais importante é que Pérez, que Judá, quando ele jogava o sêmen fora, ele estava anulando a vinda de Yeshua. E é por isso que o Eterno o matou. Matou os dois filhos de Judá, tá bom? Isso é só para você ficar sabendo. Porque tem muita gente que fala asneira sem saber, ok? Pérez foi o pai de Etzron. Etzron foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Nahishon. Nahishon foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, cuja mãe foi Rahav. Boaz foi o pai de Oved, cuja mãe foi Ruth. Oved foi o pai de Ishai. Ishai foi o pai do rei Davi. Lembra-se de Ruth, né? Davi foi o pai de Shilomão, cuja mãe tinha sido mulher de Uria. Shilomão foi o pai de Rehavam. Rehavam foi o pai de Aviá. Aviá foi o pai de Assá. Assá foi o pai de Yehoshafat. Yehoshafat foi o pai de Yoram. Yoram foi o pai de Uziarro. Uziarro foi o pai de Yotam. Yotam foi o pai de Arras. Arras foi o pai de Ezequiarro. Ezequiarro foi o pai de Manassé. Manassé foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Yexiarro. Yoxiarro foi o pai de Yaquiraiarro e seus irmãos, no tempo do exílio de Babel. Depois do exílio de Babel, Yaquiraiarro foi o pai de Shalatiel. Shalatiel foi o pai de Zerubabel. Zerubabel foi o pai de Avinerud. Avinerud foi o pai de Euiaquim. E Euiaquim foi o pai de Azur. E Azul foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Iaquim. Iaquim foi o pai de Elihud. Elihud foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Natã. Natã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Yosef, marido de Miriam, do qual nasceu Yeshua, chamado Messias. Desta forma, houve 14 gerações de Avraham a Davi. 14 gerações de Davi até o exílio babilônico e 14 gerações do exílio babilônico até o Messias. Ponto. Aqui nós temos 14 gerações de cada período, e nós temos a genealogia de Judá, ok? Yosef nasceu de Jacó, o último, e Yosef era pai de Yeshua. Bem, agora nós vamos até João. Deixa eu ver se é João ou é Lucas. Acho que é Lucas. Vamos lá em Lucas. Diz o seguinte, prestem atenção. Muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram entre nós, com base no que lhes foi transmitido. Lucas 1, tá? Por aquele que desde o início foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Portanto, excelência, eu mesmo investiguei cuidadosamente todas essas coisas desde o começo e me apareceu bem que ele escrevesse uma narrativa acurada e ordenada para que possa saber
quão bem fundamentadas são as coisas que lhe foram ensinadas. Ok? Lucas testemunhando sobre isso. Nos dias de Herodes, rei de Judá, Herodes era rei de Judá. Então, se você vê um Herodes era gentil e era rei de Judá, já tem coisa errada. Havia um corrente chamado Zacarias, que chama Zacarias Zequiarraia, que pertencia à divisão de Aviá. Sua mulher descendia de Aharon, e seu nome era Elisheva. Os dois eram justos aos olhos do Eterno, observando todas as mitzvot e ordenanças de Adonai de modo irrepreensível. Mas eles não tinham filhos, porque Elisheva era estéril, e os dois contavam já certa idade. Uma vez, quando Zacarias cumpriu seus deveres de Corã no período do serviço de divisão perante o Eterno, ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume dos Corranim. Ou seja, Corranim tinha que pertencer a Aharon, a linhagem de Aharon. Ninguém poderia ser Corranim, sacerdote ou sumo sacerdote, se não pertencesse a Aharon, a tribo de Levi, ok? E a mulher dele pertencia a Levi. Consequentemente, eu não vou ler todo, senão a gente vai perder muito tempo, mas você pode ler. Consequentemente, a irmã dela era Miriam. Miriam também descendia da tribo de Levi. Por isso que Yeshua, quando elas se encontraram, Miriam com Elisheva, os bebês tremeram, porque os dois eram primos e elas eram irmãs. Ou seja, Miriam pertencia à tribo de Levi, ok? E por isso que ele, Yeshua, é chamado o sumo sacerdote comparado a Melquisedeque. Tá certo que Melquisedeque não tem genealogia, mas comparado a um sumo sacerdote, comparado a Ra-Elion, o Elohim conosco, o Todo-Poderoso. Então, veja, e ela nasceu, Yeshua nasceu do milagre. Aí as pessoas ficam arrumando pelo em ovo, dizendo, mas como que pode? E os judeus acreditam no nascimento de Isaac também, né? Então, é muito fácil acreditar no nascimento de Isaac e não acreditar no nascimento de Yeshua. Que coisa estranha. Então, houve um milagre, houve um poder miraculoso. E Yosef, como rei, como está escrito lá nas bênçãos de Jacó, em Gênesis 49, Jacó fala para Judá que o cetro jamais sairia de Judá. Então, isso nos faz uma alusão de que o rei procederia de Judá. Por isso que Yosef pertencia à tribo de Judá. Ok? E ele descende de Davi. Não carnalmente, mas espiritualmente. Por isso que Davi fala, senta à minha direita. Como que Davi fala para sentar à minha direita se ele iria morrer? Ele sofreu decomposição. Yeshua não sofreu decomposição. Ou seja, Davi estava falando de Yeshua. Davi estava falando que ele sentaria à direita do trono todo-poderoso de El Shaddai. Ele seria rei dos judeus. E é por isso que ele é indicado e é visto genealogicamente, não carnalmente, mas espiritualmente, como rei dos judeus e rei dos Goim. Ok? Vamos lá.
Nós vamos para Gálatas. Vejam só. Uma coisa interessante que diz o seguinte. Aí você vai entender. Paulo, ele pertencia ao judaísmo, mas ele não era judeu. Vejam só a diferença. Vejam só a diferença. Onde nós vamos ver isso? Aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Houve uma discussão entre Quefas, né? Que estavam brigando, querendo fazer que os gentios vivessem como judeus. Vamos ver. Vamos ler do capítulo 2, versículo 6. No, do capítulo 1, vai. Diz o seguinte: depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabá, levei Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação. E lhe expus as boas novas que anuncio entre os gentios. Isso Paulo falando. Eu fiz, porém, em particular, aos líderes reconhecidos. Procedi dessa forma por temer que o trabalho atual ou os anteriores pudessem ter sido em vão. Entretanto, eles não forçaram meu companheiro de viagem gentil, que era Tito, a passar pela Brit Milá. De fato, a questão foi levantada porque alguns homens que se fazem passar por irmãos se infiltraram em nosso meio. Eles vieram às ocultas para espionar a liberdade que temos no Messias Yeshua e poderem nos escravizar. Nem por um minuto nos submetemos a eles para que a verdade das boas novas pudesse ser preservada entre vocês. Além do mais, aqueles que eram líderes reconhecidos, o que eram então, não fez diferença para mim. O Eterno julgará a aparência exterior. Não me acrescentaram em nada, certo? Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada as boas novas aos incircuncisos. Quem é incircunciso? Gentil, certo? E aqueles que faziam parte não obrigaram Tito, que era gentil, a se submeter a Brit Milá. Até aí tudo bem. Ao contrário, reconheceram que de mim havia sido confiado as boas novas aos incircuncisos, que é os gentios, assim como Quefas aos circuncisos. As boas novas foi confiadas a Quefas para falar para judeu, para os circuncisos. Também atuou por meu intermédio, tornando-me emissário aos gentios. Por isso, reconhecendo a graça que me foi concedida, Yaakov, Kefa e Ronan, tidos por colunas da comunidade, estenderam a mim e a Barnabá a mão direita da comunidade para que pudéssemos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, aos judeus. Pediram apenas que nos lembrasse dos pobres, do que nunca me poupei de fazer. Além disso, quando Kefa veio a Antioquia, eu me opus publicamente a ele, porque estava agindo de forma errada. Veja, Kefa era Pedro. Antes de chegar a chegada de certas pessoas da comunidade liderada por Yaakov, ele comia com os crentes gentios. Tá vendo como era chamado? É gentil. Esse é gentil. Na comunidade era chamado gentil, mas pertencia ao judaísmo nazareno. Quando aqueles chegaram, ele se afastou e se separou, porque temia a facção que favorecia a circuncisão de gentios crentes. Tá vendo? Existia uma facção que favorecia a circuncisão de gentios crentes. E eu te pergunto, existe essa facção em alguns lugares aí? O mesmo espírito opera. Só mudou de cenário de pessoas. O espírito do legalismo, o espírito que Satã aplicou, está operando. Então, muitas pessoas desses grupos estavam querendo que os gentios crentes se submetessem a Brit Milá. Quando vi que não estavam andando de acordo, quando eu vi que não estavam
Fui desligar um negócio ali. Ele falou aqui, né? E aos outros crentes judeus se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabá foi levado por essa dissimulação. Quando vi que estavam andando de acordo com a verdade, que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Kefa diante de todos: se você, um judeu, vive como goim e não como judeu, por que está forçando os goim a viver como judeus? Aí ele diz: somos judeus por nascimento e não goim pecadores. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justo por Elohim com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente da confiança no Messias Yeshua. Então, ele está falando, nós somos judeus por nascimento. Por que você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Por quê? Porque isso é um fardo para o gentio, pessoal. Isso é fardo. Aí você diz, espera aí, mas Paulo disse que ele era judeu, tá? Aí você vai entender agora o que eu estava falando desde o início. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Para concluir, meus irmãos, alegro-me em união ao Senhor. Não me é difícil repetir o que já lhe escrevi antes, e para vocês será uma garantia. Cuidado com os cães. Esses praticantes do mal, os mutilados, os circuncisos, os que se mutilam. Porque nós somos os circuncisos. Nós que adoramos pelo Espírito do Eterno e que fazemos do Messias Yeshua nossa confiança. Não confiamos em qualificações humanas, ainda que eu tenha. Com certeza, razões para pôr minha certeza nestas coisas. Se alguém mais pensa ter motivo para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Ele está dizendo, eu tenho motivos maiores para qualificações humanas. Ele tem. E ele ainda fala, porque nós somos os circuncisos. Quem? Os judeus. Eles são circuncisos. Aí ele fala, Brit Milá no 8º dia, desde nascimento. Ele foi submetido a Brit Milá desde o 8º dia. Aí você fala, mas ele tem a sua genealogia. Brit Milá no 8º dia, filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, falante do hebraico, de país que falava hebraico, de pais que falavam hebraico. Quanto à Torá, Parush, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da comunidade messiânica, ele era tão zeloso e legalista que ele perseguiu os outros. Esse é o problema. Você que gosta de dizer, eu cumpro o Torá, eu vou submeter meu filho à circuncisão, eu vou cumprir Torá, você está perseguindo Yeshua, você está perseguindo. Quanto à justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível. Quanto à justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível. Que olhava para ele e falava, nossa, este é um verdadeiro judeu. Entretanto, ele fala, tudo que me servia de vantagem considero por causa do Messias desvantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo do conhecer o Messias Yeshua como meu Senhor. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero lixo. Está escrito aí, abre aí sua Bíblia. Então, por um lado ele fala, somos judeus de nascimento, para Kefa. E por outro ele fala que pertence à tribo de Benjamim. Ou seja, ou ele é judeu ou ele é da tribo de Benjamim. Não, ele não estava falando isso, não está se contradizendo. Ele está dizendo que pertencia ao judaísmo. Ele estava dizendo, pertencemos ao judaísmo.
Mas a minha tribo, de onde eu descendo, é bem a mim. Então existia, na época de Yeshua, muitas pessoas que pertenciam ao judaísmo daquela atualidade. E o pior de tudo é que nós vimos e identificamos que Herodes era o rei de Judá. Herodes era um gentio de acordo com Inácio de Antioquia, um historiador. Ele era gentio, pagão. Colocaram ele porque o judaísmo daquela época estava corrompido. Tanto é verdade que Yeshua chega a condená-los e dizer: vocês usam tzitziot, que é aquelas que nas algumas versões falam, vocês usam agora esqueci, a orla da sua veste, arrastam no chão, vocês usam tzitziot para arrastar no chão para mostrar que são melhores do que os outros. Yeshua disse: vocês fazem longas orações para dizer que são santos, são melhores do que os outros. E Yeshua disse: vocês percorrem céu e mar atrás de um prosélito. Ele já é filho do inferno. Você traz ele para cá, ensina ele erradamente, erroneamente, e faz dele 2 vezes filhos do inferno, do Guerrinom. Veja só, se o judaísmo naquela época estava corrompido, existe um vídeo que alguns historiadores vão perguntar, você vê vários vídeos no YouTube lá em Jerusalém, lá em Israel, as pessoas perguntando a genealogia, eles falam: eu descendo da tribo de Shimeon, eu descendo da tribo de Benjamim, eu descendo da tribo de Levi. Tá aqui, ó. Eles têm genealogicamente constatado, registrado. Aí você pergunta, vocês participam de qual religião? Nós somos do judaísmo. Tradicional, ortodoxo, tal. Não somos do judaísmo tradicional. Somos do judaísmo ortodoxo. Somos não sei o que e tal. Somos o que. Então, pertencer do judaísmo é uma coisa. Ser judeu é outra. Um gentio que não sabe quem são seus avós, que não sabe quem são os seus tataravós, que não sabe quem é. Tem gente que eu recebo que não conhece nem o pai. A gente ri para não chorar, mas é verdade. Tem gente que não conhece nem o pai. Aí ela chega e diz: eu quero ser judeu. Gente, isto é errado. Não pode se colocar um fardo no gentio. Gentio é gentio. Orgulhe-se disso, porque Yeshua é seu rei. Aí você pergunta: Gleidson, mas você é o quê? Meu nome é Gleidson, mas eu me chamo nas redes sociais como nome israelita Hatikva ben Avraham, porque eu pertenço a Israel, ok? Eu pertenço a Israel como efraimita. Por isso que nossa comunidade chama-se Beit Netzer Efraim, casa do ramo de Efraim. Porque Efraim é um ramo que foi enxertado. Ele está lá fora perdido. Então você que chega aqui e diz assim: eu quero ser judeu, aqui não é seu lugar. Mas se você disser: eu quero pertencer ao povo de Israel, que ninguém fala isso. Por que ninguém fala isso? Porque o foco é comércio, o foco é dinheiro,
O foco é ser grande entre os judeus. É que os judeus vêm olhar para você e dizer: nossa, vamos nos unir a eles. É isso, o foco é esse. Você está indo atrás de judeu. E você é gentil. Coloque-se no seu lugar. Paulo, uma certa vez, disse: cada um fique naquilo que o Eterno chamou. Se o Eterno te chamou para você servi-lo, você virar para a comunidade, aprenderá primeiramente o que a Torá ensina, junto com o Taná, depois com a Brit Hadashah. A Brit Hadashah vai dar uns requisitos básicos para que você entre na comunidade. E depois, com o tempo, você vai incorporando algumas coisas que são do judaísmo, para que você se aperfeiçoe no temor ao Eterno. É assim que funciona. Eu não posso pegar um gentil e enfeitá-lo da cabeça aos pés de judeu em primeira instância ou no primeiro momento, porque eu vou fazer dele 2 vezes filhos do diabo, filhos do inferno. E muito cuidado, você que está no lugar assim. Se você está num lugar aonde as pessoas querem ser judeus, querem ser judias, querem, querem porque querem se aparecer mantendo a forma exterior de religiosidade. De nada vale isso aí, gente. Paulo considerou tudo isso aqui que ele aprendeu um lixo. Porque o valor, o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita vem de dentro e não de fora. Ele está dentro. Então o que eu quero dizer com isso é que você entenda o que é judaísmo e o que é ser judeu. Ok? Nós pertencemos ao judaísmo nazareno, ao judaísmo do caminho, porque Yeshua nos ensinou isso. Quem são os nossos rabinos? Jacov, Paulo, Shaul, Kefas. Esses são os nossos rabinos. Acabou, não tem mais ninguém. Ok? Então é isso, tá bom? E para finalizar, vamos ler lá em... Deixa eu ver se eu li todo, gente. Eu já li tudo. Então vamos ler lá em Apocalipse. Eu vou ler de novo, porque tem gente que não aprende, né? Mas eu vou ler de novo, tá? Capítulo 7, do 1 em diante, de Gueliana. Apocalipse, livro da revelação. Capítulo 7. Diz o seguinte: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Eterno vivo. Ele brandou aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Elohim na testa. Ouvi quantos haviam sido selados. O total de número é 144 mil da tribo, de todas as tribos do povo de Israel. De todas as tribos, certo? De todas as tribos.
Da tribo de Erudá, 12.000. Da tribo de Reuven, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Erudá é o primeiro, por quê? Porque ele sempre está na frente, em tudo. Por isso ele se destacou-se. No zelo, no serviço, nas escrituras, nos livros, em tudo. Da tribo de Asher, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Shimeon, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de Yosef, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Qual é a tribo que está faltando? Será contado com seus irmãos, disse o Eterno para Jacó. Vai aparecer agora. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada. De toda a nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence ao nosso Elohim que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram o Eterno, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força pertencem ao nosso Elohim para todo sempre. Amém. Um dos anciões me perguntou: essas pessoas vestidas de brancas, quem são e de onde vêm? Esta pergunta é porque o povo de Israel já estavam ali, 144.000. E este inumerado povo, quem são? Esses, Senhor, respondi, o Senhor que sabes. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande perseguição. Elas lavaram suas roupas e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono do Eterno. Dia e noite elas o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono colocará a sua Sheriná sobre ela. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. O sol não mais os castigará, nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro que está no trono, no centro do trono, as pastoreará, e ele as guiará às fontes da água da viva. E o Eterno enxugará toda lágrima dos seus olhos. Quem é o pastor? Yeshua. Ele vai pastorear quem? E meu nome será grande entre os gentios. E ele é o rei dos gentios. Eu circuncidarei o coração. Eu circuncidarei os ouvidos para que ouçam. Eu circuncidarei o prepúcio do coração. Quem? Os gentios. Shaul foi emissário de quem? Dos gentios. Os fins dos dias está relacionado a quem? Os gentios. Livro de Malaquias, está lá. E meu nome será grande entre os gentios. Ele falou para Abraão: e todas as nações serão benditas por causa de você, Abraão. Todas as nações. E nações é o quê? Gentios. Ai, meu Pai amado. Os gentios me fazem sacrifícios de louvor. Quem? Os gentios. Agora eu pergunto uma coisa. Se a tribo de Yehudá está selada com 12.000 e o total de todas as tribos são 144.000, por que muitos querem ser judeu? Se já está selado, você não vai entrar. O Eterno sabe quem é quem. Não adianta você se intitular gentil. Então o conselho que eu te dou é: busque o Eterno, tenha misericórdia, peça para ele misericórdia
e tente entrar no meio dessa multidão. Tente entrar no meio dessa multidão. Porque esses é os que foram perseguidos, esses são os que serão perseguidos, esses é os que lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro, porque depositaram a confiança nele. Então, confie nele. Seja enxertado. Quem é enxertado é o ramo que é insignificante, que é bruto. Você, oliveira brava, você que é bravo, você que é um ramo bravo, um netzer, aí você é colocado na oliveira verdadeira. Mas não se orgulhe não, porque o Eterno pode tirar também, pode cortar você. Entendeu? Então, seja pelo menos da tribo de Efraim. Pelo menos, busque, porque você tem que entender que sempre se misturou, seus pais, sua mãe, todo mundo da sua família, todo mundo da sua família carregava figa, comia carne de porco, comia lavagem, todo mundo da sua família carregava um crucifixo, se dobrava para um gesso, pedaço de pau. Todo mundo na sua família. Você não é judeu. Caia a ficha. Pelo menos seja um desse meio da multidão, que é incontável. Tribo, língua e nação. Caia a sua ficha, caia em si. Não tente ser o que você não é. Não tente, não faça isso. Não faça, pelo amor do Eterno. Não faça. Seja você. Busque ser uma melhor pessoa. Seja uma pessoa boa. Eu sei que é difícil. O intuito da Brit Hadashah é mudança interior e não exterior. Então faça isso. Tá bom? Que o Eterno abençoe. Tomara que você entenda. Tomara. Não coloque os pés lá na frente. Não saia correndo, ande. Suba a escada e não uma rampa. A nossa vida espiritual é uma rampa. Ok? Que o Eterno abençoe vocês. Eu queria falar muito mais, mas deixa para os próximos dias. Que o Eterno abençoe vocês grandiosamente. E que você incorpore isso, que o Eterno revele isso a você, assim como tem nos revelado. E muitos, pessoal, estão cegos porque estão presos ao legalismo. Gentios se vestindo de judeus. Gentios que foram misturados, que não têm genealogia, que se baseiam em achismo. Eu acho que eu pertenço, eu acho que eu sou por causa do meu nome, se achando. Não, gente, não se ache, não ache, né? Tenha temor, tenha temor. Eu costumo dizer, o Eterno apareceu para Abraão, e isso foi-lhe computado como justiça, ele confiou. E Abraão era gentio. E Abraão pertencia à tribo de... Que tribo? Não pertencia a tribo nenhuma. Ele vivia no meio de um paganismo, numa idolatria tremenda. E Sodoma e Gomorra era na época dele. Ele vivia uma idolatria, ele vivia uma coisa ruim daqueles tempos, ele vivia isso tudo. Então não seja uma pessoa que está se enganando. Que o Eterno abençoe você grandiosamente em nome de Yeshua, o Mashiach, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém.